No reino onde as sombras dançam e sussurros ecoam pelos corredores do tempo, existe um conto arrepiante que assombra a mente de muitos. Hoje, mergulhamos nas profundezas dessa narrativa assombrosa e revelamos o mistério de quem foi a loira do banheiro. Junte-se a nós, enquanto exploramos o enigma sombrio que envolve a identidade da loira do banheiro. Um espectro cuja presença diz-se trazer um calafrio inquietante e uma série de consequências aterrorizantes. A figura enigmática conhecida como loira do banheiro, muitas vezes chamada de loira do banheiro brasileira, ou simplesmente a loira do banheiro, tornou-se uma figura proeminente no folclore brasileiro moderno. Apesar de seu surgimento relativamente recente na cultura popular, ela conseguiu se entrelaçar no tecido da sociedade de tal forma que sua presença agora é sentida em aspectos cotidianos da vida, desde interações sociais até o mundo digital. A ambiguidade em torno de sua verdadeira identidade só aumenta o fascínio e o medo que ela inspira, tornando-a ainda mais presente em nossa consciência coletiva. Embora localizar a origem exata da loira do banheiro continue sendo um desafio devido à falta de registros históricos concretos, várias teorias e interpretações surgiram ao longo dos anos. Uma crença predominante sugere que ela pode ser a manifestação de vários espíritos ou entidades distintas que compartilham traços e características em comum. Essa noção é apoiada pela multidão de histórias e experiências relatadas por indivíduos que afirmam ter encontrado a loira do banheiro em diferentes contextos. Cada relato adiciona uma nova camada ao mistério, contribuindo para a formação dessa figura enigmática. Central na lenda está a crença de que a loira do banheiro pode ser invocada através de ações ou rituais específicos. Esse aspecto introduz um elemento de medo e apreensão na narrativa. À medida que as pessoas ficam receosas com as possíveis consequências de chamar sua presença inadvertidamente, diz-se que aqueles que ousam invocá-la devem exercer extrema cautela e seguir procedimentos precisos para evitar incorrer em sua ira ou se verem presos em um pesadelo aterrador. Os rituais de invocação geralmente envolvem salas mal iluminadas, espelhos e encantamentos sussurrados, criando uma atmosfera de suspense e perigo. Apesar de sua natureza elusiva, o folclore em torno da loira do banheiro revela certos detalhes sobre sua aparência e comportamento. Ela é frequentemente descrita como uma mulher bela, porém assustadora, com longos cabelos loiros ondulantes, pele pálida e olhos assombrados. Sua presença costuma ser acompanhada por um silêncio inquietante ou um sussurro sobrenatural que provoca arrepios em quem o ouve. Alguns relatos até mencionam símbolos ou marcas estranhas que aparecem quando ela se manifesta, adicionando ainda mais ao enigma. Curiosamente, acredita-se que a história da loira do banheiro tenha raízes em um trágico evento da vida real. Segundo uma interpretação, a entidade está ligada ao caso de Maria Augusta de Oliveira, uma jovem que teve uma morte prematura no início do século XX. As circunstâncias em torno de sua morte são envoltas em mistério e especulação, com alguns sugerindo um crime e outros apontando para uma causa mais sobrenatural. A morte precoce de Maria Augusta teria ocorrido em um banheiro, que mais tarde se tornaria o ponto de origem da lenda da loira do banheiro. Para entender plenamente as origens dessa lenda, é crucial mergulhar na trágica história de Maria Augusta de Oliveira. Sua história fornece um vislumbre do elemento humano que pode ter dado origem a esse mito duradouro. Nascida no final do século XIX, em uma pequena cidade do Brasil, Maria Augusta viveu uma vida cheia de alegrias e tristezas. Cresceu em uma família amorosa, mas seu caminho tomou um rumo trágico quando se apaixonou por um homem chamado José Carlos. O romance floresceu,
mas foi desaprovado pelos pais de Maria Augusta, que não aceitavam a posição social de José. À medida que o relacionamento se desenvolvia, Maria Augusta se via dividida entre o amor por José Carlos e os desejos de seus pais, para que ela se casasse com outro homem. Incapaz de suportar a tensão emocional, ela decidiu fugir com seu amor proibido. O casal fugiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde começou uma vida secreta juntos. No entanto, sua felicidade foi breve. Em um dia fatídico, o irmão de Maria Augusta descobriu onde ela estava e a confrontou, exigindo que ela voltasse para casa. Uma discussão acalorada se seguiu e, em um acesso de raiva e ciúmes, o irmão de Maria Augusta a empurrou escada abaixo. Ela sofreu ferimentos graves e foi levada às pressas para um hospital. Em seu leito de morte, ela confessou aos pais que havia vivido com José Carlos e revelou seu nome como responsável por sua situação. Ao ouvir isso, os pais de Maria Augusta, consumidos pela raiva e desejo de vingança, foram atrás de José Carlos. Eles o confrontaram, espancaram-no severamente e o deixaram abandonado, acreditando que ele havia causado o sofrimento da filha. Os detalhes exatos do que aconteceu depois são incertos, mas acredita-se que José Carlos morreu em decorrência dos ferimentos ou pelas mãos dos pais de Maria Augusta. Enquanto isso, Maria Augusta permanecia no hospital, sua condição piorando dia após dia. Em 6 de março de 1923, ela faleceu devido aos ferimentos. A notícia de sua morte causou comoção na comunidade, e muitos começaram a sussurrar que sua morte não havia sido apenas um acidente trágico. Alguns acreditavam que o irmão de Maria Augusta a havia empurrado intencionalmente, movido por desejos distorcidos. Outros suspeitavam que seus pais, consumidos pelo ódio a José Carlos, tiveram algum papel em sua morte precoce. À medida que os rumores se espalhavam, as pessoas começaram a notar ocorrências estranhas na cidade e logo a história tomou um rumo sobrenatural. As pessoas começaram a relatar aparições do fantasma de uma jovem nos banheiros públicos, particularmente naquele onde Maria Augusta havia se refugiado antes de morrer. Descreviam-na como uma figura bela, porém melancólica, vestida de branco, com olhos tristes em busca de consolo. Alguns afirmavam ouvir sussurros com o nome de José, com uma voz cheia de desespero. Com o tempo, a lenda da loira do banheiro tomou forma, inspirada na morte misteriosa de Maria Augusta de Oliveira. Embora o verdadeiro envolvimento do irmão e dos pais na tragédia talvez nunca seja completamente esclarecido, suas ações desempenharam um papel importante na formação dessa narrativa. A traição, o desgosto e a perda sem sentido criaram o terreno perfeito para que o medo e a especulação florescessem. E assim, a história da loira do banheiro continua a cativar e aterrorizar aqueles que a ouvem, servindo como um lembrete assustador do lado sombrio da natureza humana e da linha tênue entre realidade e sobrenatural. Nos tempos contemporâneos, a lenda da loira do banheiro permeou vários aspectos da cultura brasileira, deixando uma marca indelével na literatura, cinema e folclore. Escritores a incorporaram em suas obras, tecendo contos que exploram o tormento psicológico e emocional daqueles que a encontram. Cineastas capitalizaram o medo em torno da loira do banheiro, criando filmes de terror que dão vida à lenda nas telas. No entanto, apesar de seu reconhecimento generalizado, a loira do banheiro continua sendo um enigma. Muitas perguntas sobre sua natureza e origem permanecem sem resposta, alimentando a curiosidade e fascínio em torno dela. Por exemplo, a verdadeira extensão de seu poder e influência é incerta. Alguns acreditam que ela possui habilidades sobrenaturais que desafiam a compreensão racional, enquanto outros a veem como mera criação do imaginário coletivo. Além disso, os motivos por trás da criação da loira do banheiro
ainda são debatidos. Ela foi concebida como um aviso sobre os perigos do amor e da obsessão? Ou surgiu de uma sociedade lidando com temas de morte e vida após a morte? Essas perguntas continuam sem respostas definitivas, adicionando camadas ao mistério que compõe o fascínio da loira do banheiro. Além disso, a loira do banheiro encontrou espaço no folclore digital. Plataformas de mídia social tornaram-se terreno fértil para histórias e imagens relacionadas à entidade. Usuários compartilham seus encontros com a loira do banheiro, esperando alertar ou talvez encontrar conexão com outros que tenham vivido experiências semelhantes. O anonimato da internet permite que relatos ainda mais extravagantes e assustadores venham à tona, borrando a linha entre ficção e realidade. Contudo, em meio a inúmeros relatos e interpretações, uma coisa fica evidente. A loira do banheiro continua a cativar o imaginário humano. Sua história serve como lembrete do poder duradouro do medo e do desejo humano de compreender o desconhecido. Enquanto houver sombras e sussurros no mundo, a lenda da loira do banheiro persistirá, assombrando para sempre os corredores da nossa imaginação coletiva. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos de arrepiar. Obrigado por nos acompanhar hoje e nos vemos na próxima exploração pelos cantos mais sombrios do paranormal.